Você está pecando nesse exato momento sem saber? Se você já se sentiu culpado depois de masturbar, se já prometeu 1000 vezes para Deus que nunca mais ia fazer e quebrou a promessa de novo, ou se acha que Deus não pode te usar porque você luta com masturbação, esse vídeo vai mudar completamente como você entende esse assunto. Nos próximos 7 minutos, você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre masturbação, por que igrejas evitam falar sobre isso com honestidade e se há esperança para quem luta com isso diariamente. Inscreve-se no canal agora, porque essa conversa honesta e compassiva você não vai encontrar em nenhuma igreja. Deixa o like se você quer verdade bíblica sem julgamento. Primeiro, precisamos ser honestos. A palavra masturbação não aparece na Bíblia, nenhuma vez. Não existe versículo que diga explicitamente masturbação é pecado ou masturbação é permitida. Isso já complica a discussão porque muitos pastores usam textos fora de contexto para criar regras que a Bíblia não criou. Os 3 textos mais usados são Gênesis 38:9 sobre Onã, Mateus 5:28 sobre olhar com cobiça e 1 Coríntios 6:18 sobre fugir da prostituição. Vamos analisar cada um com honestidade teológica. Gênesis 38:9 conta que Onã derramou sêmen no chão ao invés de cumprir seu dever de gerar filho para o irmão falecido. Muitos pastores usam isso para condenar masturbação, mas o contexto é completamente diferente. Onã não foi punido por masturbação, mas por desobedecer à lei do levirato e negar descendência ao irmão. Foi rebelião contra a responsabilidade familiar, não um ato sexual solitário. Usar esse texto para condenar masturbação é exegese, não exegese. É forçar significado no texto, ao invés de extrair o que realmente está dizendo. Mateus 5:28 diz que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. Esse versículo fala sobre cobiça e luxúria, não sobre masturbação especificamente. A questão é o coração. Se masturbação está sempre ligada a fantasias sexuais com pessoas reais ou pornografia, então sim, há pecado envolvido. Mas o pecado não é o ato físico em si, é a luxúria que alimenta o ato. Jesus está condenando a objetificação sexual de outras pessoas, não necessariamente todo pensamento sexual ou ato físico solitário. 1 Coríntios 6:18 diz, fugir da prostituição. Todo pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Esse texto fala sobre imoralidade sexual no contexto de relacionamentos com outras pessoas, não sobre atos solitários. Paulo está preocupado com união sexual que cria vínculo de uma só carne, especialmente prostituição no contexto de Corinto. Não há menção de masturbação. Então, o que a Bíblia realmente diz? A Bíblia não condena nem aprova a masturbação explicitamente, mas estabelece princípios morais sobre sexualidade que precisamos aplicar. 1 Coríntios 6:19 e 20 ensina que nosso corpo é templo do Espírito Santo e não somos de nós mesmos. Devemos glorificar a Deus no corpo. 1 Coríntios 10:31 diz que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Romanos 14:23 declara que tudo que não provém de fé é pecado. Aqui estão os princípios teológicos que devem guiar essa questão. Primeiro, masturbação sempre envolve luxúria ou pornografia? Se sim, então há pecado claro. Jesus condenou luxúria. Pornografia objetifica pessoas criadas à imagem de Deus e alimenta indústria que explora e destrói vidas. Segundo, masturbação está se tornando compulsão que domina você? 1 Coríntios 6:12 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se masturbação virou vício que controla sua vida, há problema espiritual, mesmo que o ato em si não seja pecado. Terceiro, você consegue fazer isso com consciência limpa diante de Deus? Romanos 14:23 ensina que se você tem dúvida, então para você é pecado, porque está violando sua consciência. E falando em vencer batalhas sexuais e viver em liberdade autêntica, especialmente quando a luta parece impossível, preparei a coleção Batalha Espiritual, com 5 e-books 100% bíblicos. Você aprenderá estratégias práticas para vencer compulsões sexuais sem legalismo religioso, como renovar a mente com a palavra de Deus para resistir tentação, discernir ataques espirituais específicos contra a pureza sexual, cura emocional de traumas e vergonha relacionadas à sexualidade e autoridade em Cristo para viver em santidade genuína, não fingida. O link está na descrição. Se você está cansado de promessas quebradas e quer vitória real, não religiosa, esse material vai te fortalecer tremendamente. Então, qual é a resposta pastoral honesta? Masturbação não é o pecado imperdoável, não é o pior pecado. Deus não te rejeita por lutar com isso. Mas pergunte-se com honestidade. Isso está ligado à luxúria ou pornografia? Está se tornando compulsão que me domina? Consigo fazer com consciência limpa diante de Deus? Se resposta para qualquer dessas é sim, então há problema espiritual que precisa ser tratado.
não com mais culpa, mas com graça, verdade e ajuda prática. A boa notícia é que há perdão completo em Cristo. 1 João 1,9 promete que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Romanos 8,1 declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não está desqualificado. Você não é sujo demais. Você não perdeu o chamado de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hebreus 4,15 e 16 nos lembra que Jesus pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deixa nos comentários se esse vídeo te ajudou ou se você ainda tem dúvidas. Inscreva-se para mais conteúdos que tratam sexualidade cristã com honestidade e compaixão. Compartilhe com quem está lutando em silêncio. E lembre-se, vitória não vem de força de vontade, mas de graça de Deus e comunidade saudável. Até o próximo vídeo.